Chame o médico, senhor. O que houve aqui? Foi o assalto mais rápido que vi. Feriram o braço do Lucky, levaram dinheiro e fugiram para a Ilha Combatente. Onde e quando foi? Está 24 quilômetros sul, no Riacho Shopping. Montem seus cavalos. Mary, leve o Lucky ao médico. Ei, eu. Não vou ficar de fora da festa. Usa o cavalo da Mary. Vamos. Certo, pessoal. Vamos embora. Parece que o xerife colocou a cidade inteira na rua com ele. Com ele, é. Avisa os caras pra saírem logo. É, ei. Jolson, certo. Acho que a gente realmente precisa sair daqui agora. Não esquece o que o chefe disse. Vá para a cidade por outro caminho. Certo. Bom, eu não sei. Acho que vocês podem ir pra casa e descansar um pouco. Wendy, você conseguiria descrever esses bandidos se visse eles de novo? Bom, eu não sei sobre a aparência deles do que você. Isso me parece suspeito. Ah, suspeito, é? Leva ele, não se vire. Wendy, o que houve com você? Abaixa a arma. Se tentar se virar, eu atiro em você pelas costas. Vai lá, tenta dar uma olhada, camarada. Você tá maluco? O que há de errado com você? Queria mostrar pra esse sabe-tudo como é fácil, com um revólver nas costas, se virar pra quem diz, não se vire. Tenta mais um truque desses que leva chumbo. Não vindo de você, garoto. Chega dessa discussão. Jamais saberemos quem roubou a carruagem. Voltando ao assunto. Tem certeza que só nós sabíamos quando esse dinheiro chegaria? Tenho certeza. E diante desse fato, só me resta um caminho a seguir. Vou trazer um detetive especial para investigar esse caso. Agora ficou esperto. Senhor Caldwell, você acha que eu... Vou mandar investigar você sim. Bem, Pode chamar seus investigadores. Chama o exército de investigadores. Mas não venha perto do meu escritório pedindo ajuda até retirar o que disse. E na frente da cidade toda. Não sei, mas parece que o xerife é o único que sabe de algo. Não diga mais nada pro xerife, ovo. Ah, vai cuidar da sua vida. Vamos, Andy, deixa ele falar. Ah, não. Vem me desafiar. Por 2 tostão, eu dou um jeito nele. É, por menos, Kirst. Ah, agora vamos lá, para de ir. Eu tô reclamando. Agora, pai, você tá ficando todo nervoso. Você. Imagina o pão duro me acusando de... Ah, Tom não daria bola pra ele, mas eu faria ele pedir desculpas. O ignoraria, mas o faria pedir desculpas. Que papo é esse, Wendy? Ora, seu moleque, o que tem de errado com o meu jeito de falar? Não faz sentido. Quietos, vocês 10. Ouviram o Caldwell? Se eu não pegar a gangue antes do detetive, teremos um novo xerife. Ele não pode te culpar pelo assalto a mim e a Wendy, mas eles vão. Pai tem razão. Caldwell e Nixon tentaram várias vezes tirar o que... Ele não tem mais chance do que um bezerro novo em época de seca no Texas. É, bem, eles vão conseguir. Eu queria mesmo era ter uns caras espertos, com cérebro, pra me ajudar. Olha, é só falar que eu tô pronto pra trabalhar pra você. Você? Ele disse esperto, com cérebro. Ah, é mesmo? Acho que você não lembra da vez que eu rastreei aquele índio sozinho lá na reserva? Eu nunca vou esquecer disso. O Andy? Ele ficou rodando em círculos e fez graça montado no cavalo dele. Um dia, você ainda vai se dar mal, você ainda vai ver. Você tá falando disso? Sim, eu vi, com certeza. Com certeza eu vi. Por que você sempre implica com a Wendy desse jeito? Eu acho que você é maldoso. Eu não... Só gosta de vê-lo brava. Tá quente como um fogão velho. Mas acho que ele pode ajudar o papai. Afinal, ele conhece bem essa região. Deveria mesmo, aquele teimoso. Ele e o Hop mandam nesse estado há anos.
Hop, queria saber o que houve. Não vejo há meses. Ele tá lá no West Basin. Ajudou um velho, Brown, com uma apartação de gado. Pronto, agora cuida disso e não deixe cair sujeira. Não vou. Vai ficar tudo bem alguns dias. Aí a gente pega aqueles assaltantes. Isso. Pode ser tarde demais, Luck. E ser xerife significa muito pro papai. Para de se preocupar. Esquece isso. Te vejo hoje à noite no jantar. Ei, esse não era o caminho pra descer, né? A gente não vai pra lá. Não vai? Foi isso que você disse pro papai. Pra onde a gente tá indo? Pra encontrar os Buffalo de Cattle. Nossa! Ei, aqueles são os filhos do xerife. É. Que eles estão fuçando por aqui. Calma, deixa que eu cuido disso. Arte favorito? Bem longe de casa, hein? Não, senhor. Bem, não é tão longe assim. Não? Vocês andam muito por essas bandas? Depende. Depende do que, mas... E se acolado nós vamos querer ir? Bom, da próxima vez que forem passear, é melhor irem para outro lado. A gente só queria dar água pros cavalos. Então deem água para os cavalos em outro lugar. Agora caiam fora daqui. Por favor, me leve de volta agora mesmo para aqueles vastos e infinitos campos abertos, onde a liberdade é real, onde um amigo de verdade é sempre um amigo fiel e um parceiro se mantém como um parceiro leal em qualquer situação. Esteja eu certo ou esteja eu errado, não importa se é certo ou se é errado. Eu quase consigo ouvir o som vibrante dos banjos tocando sobre o brilho alaranjado da fogueira ao entardecer, e também consigo ouvir nitidamente os vaqueiros cantando melodias tristes sobre uma pequena vaca solitária no pasto. Ah, o que eu não daria agora mesmo, apenas para ter a chance de viver e descansar nesta terra abençoada de Deus. Com a sálvia e o trevo, deixa eu viver minha vida de novo, mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez. Me leve de volta para aqueles imensos campos abertos, onde o horizonte não tem fim, naquele lugar especial onde um amigo é verdadeiramente um amigo de fé e cada parceiro é um parceiro leal para todas as horas, vivendo sempre assim, com a simplicidade que a gente só encontra no interior, onde a amizade sincera é o que sustenta o nosso dia a dia. Muito bem, então, rapazes. Podem sair agora dos seus esconderijos. Ora, mas vejam só quem tá aqui. Isso realmente é uma grande surpresa. Tomara que a surpresa não machuque ninguém. Não, como? Você tá. Hop, bem, Mary. Puxa, você continua tão bonita quanto sempre foi. Obrigada. Diga, o que esses dois estão fazendo tão longe de casa? E eu? Só precisava te ver, Hop. Papai não sabe que tô aqui, mas ele precisa de ajuda agora. O que aconteceu? O que houve? Bem, em primeiro lugar... Ei, você aí, saia logo desse lugar agora mesmo. Já não basta ter que aguentar esse monte de valentão folgado por aqui o dia todo, e agora ainda aparecem visitantes para bagunçar e atrapalhar tudo de vez. Ah, eu tô com fome. Se você tivesse com fome, não ia querer comer alguma coisa? Tudo bem, então. Tá tudo certo. Não tô nem com metade da fome que vou sentir no café da manhã. Café da manhã? Você vai ficar aqui a noite toda? Vou sim. Ela disse que eu podia. E vai chegar gente feito parente de mula amanhã cedo.
Devia ter mandado o Luck ou outro. Uma viagem perigosa com bandidos por perto. Eu não podia. O Luck levou um tiro. O quê? Não foi nada sério, só o braço. É, mas foi no braço de tiro. Se tivesse problema, não sacaria como eu. Entendi. Bom, de qualquer jeito, a gente chegou aqui tendo que trocar tiro. E paramos ali naquela cabana, no Sulphur Creek. É mesmo? O que aconteceu? Alguém saiu da cabana e mandou a gente seguir viagem. Ninguém mora naquela cabana, vazia há anos. Eu... Sei disso, mas tem alguém lá agora. Tem mesmo? Que estranho. Estive lá 2 dias atrás. Tem umas cabeças de gado por lá. O que você fez? Bom, quando vi que ele não estava armado, achei melhor não arrumar confusão, então a gente só seguiu viagem. Foi uma boa ideia. Mary, eu só preciso ter uma conversa rápida e particular com o Luck por mais 1 minuto. Enquanto isso, você já pode ir indo tranquilamente para sua casa. E eu prometo que passo por lá pra gente se falar daqui a pouquinho, com toda certeza, assim que eu terminar o que preciso resolver. Tá tudo bem, venha jantar. Parece ótimo. Até? Aí. Hop, tudo certo. Oi, Hop. Faz tempo que não te vejo. Ah, Ed, só vim dar uma olhada no Luck. Eu já levei um tiro. Ah, ele e o Andy estão lá na cadeia. E como estão aqueles detetives lá? E ele anda fazendo umas perguntas bem esquisitas pra todo mundo. É mesmo? É isso mesmo. Acho que vamos dar uma olhada neles. Quem é aquele cara? Ah, aquele é o Cassidy. Ele é parceiro do garoto que levou um tiro no assalto à diligência. E se eu conheço ele, vai perseguir essa quadrilha até o inferno, só pra se vingar do que fizeram com o Luck. Ele saca e atira mais rápido que qualquer homem que eu já vi. Não diga. Tem certeza, Sr. Caldwell, que apenas o senhor e o xerife sabiam que o dinheiro estava lá? Tenho certeza. Quer dizer, tirando o motorista e o guarda. Agora espere aí, senhor. Não venha tentar envolver o Luck nessa história. Você nos deu uma carta pro banco e pediu para guardar. É difícil esperar quando se está sofrendo. Ah, quer dizer que vocês receberam o dinheiro sob a cobertura da noite? E o... Não quis dizer nada disso. Não tinha cobertura nenhuma. Só aquele saco de lona. E eles eram branco. Após muita espera, o bancário disse para voltarmos de manhã na partida e nos deu a resposta. Paramos no banco e eles nos deram 6 sacos de moeda de ouro de $20. Soube que os sacos tinham moedas de ouro? Porque ele disse pra gente que estavam. Você disse que ele te deu uma carta e mandou esperar uma resposta. É melhor você escolher uma história e manter ela. Não vem me dizer o que fazer, senão eu te conto uma história que você não vai esquecer tão cedo, seu Sherlock Holmes de meia tigela. Wendy, não se irrite. Ele quis dizer que foi após o assalto, senhor. Rodwell contou pra gente o que tinha dentro daqueles sacos. Bem, Powell, senhor. Xerife, por hoje é só. Amanhã a gente começa a rastrear. Se acharmos alguém por aqui que entenda disso. Entende de rastreio? Já esqueci mais disso do que qualquer um no país soube. Rastreamento. Acho que ele não gostou do que eu disse. Bom, eles que aceitem ou deixem pra lá. E eu sou justamente quem pode fazer isso também. Oi, tudo bem? Tô bem. Poxa, caramba, eu tô mesmo feliz de te ver. Parceiro? Tá, o que faz por aqui? Soube do tiro, vim ver. O quê? Ah, sim. Agora eu finalmente consegui compreender exatamente toda a situação que vinha se desenrolando de forma clara por aqui. Bom, me conta o que tem acontecido por aqui. Hop, a história é longa. Te conto isso depois. Que tal vocês todos irem lá pra casa jantar? Boa ideia. Nunca gostei de ouvir uma longa história de estômago vazio. Vamos logo, antes que eu coma, Wendy. Por favor, não faz isso. Então, veja bem, Caldwell, o banqueiro, e Nixon, que é o corretor de imóveis, eles eram sócios, mas tiveram uma discussão e se separaram. Ainda são sócios de toda aquela terra que eles engoliram. Que terra? Eles possuem tudo, exceto 6 fazendas a leste do rio. Isso. Se o Nixon levar, eles controlarão direitos da água. É, sou eu. Tá com eles agora. Como assim? Olha, os donos dessas fazendas devem ao Nixon. A hipoteca venceu e ele quer o dinheiro ou a terra. Caldwell emprestaria a grana para pagar em Nixon, mas tinha que buscar. Não tem tanto no banco. Dinheiro da diligência era o empréstimo de Caldwell aos fazendeiros. É isso? Ah, é? É isso mesmo. $30 mil e moedas de ouro de 20, 5 mil na bolsa. Você tem certeza disso?
Bom, pelo menos foi o que o Colton disse. Você não disse que as bolsas tinham o nome do Ranchers National Bank? Sim, eu vi elas em Green River quando colocamos na caixa. Agora entendi. O Nixon deve ter ouvido que traríamos o dinheiro. Como ele queria a terra, não queria que pegassem o valor para pagar a dívida. Por isso ele tenta fazer o pessoal desconfiar do Tom. Olha, nunca tinha pensado nisso. Vou prender ele por suspeita. Calma aí, Tom. Você pode estar certo. Mas se o Nixon teve algo a ver com isso, aposto que ele teve muita ajuda. Agora, se a gente for com calma, vamos pegar toda a quadrilha. Acho que você tem razão nisso, Hop. Olha, acabei de lembrar que deixei meu cavalo amarrado lá fora na rua. É melhor eu ir lá buscar aí. Vocês me dão licença, né? Claro, pode ir tranquilo. Não fala nada sobre ter visto alguém naquele barraco abandonado. Por quê? Eles fora? Entendo, mas não quero que seu pai vá lá antes que eu consiga investigar. Você não vai lá hoje à noite, Hop? Não, eu volto daqui a pouco. Olá, Cassidy. Você anda sumido. Tenho estado meio ocupado no rodeio. Vai ficar um tempo na cidade? Uns 2 dias. Não acabei de marcar o gado. Ótimo. Manda um recado pro pessoal em Brenheller primeiro. Pode deixar. Vou fazer isso. Boa noite. Boa noite. Olha, não custa nada ficar de olho nele. Melhor avisar os rapazes também. Tudo bem. São o Dutch e o Johnson. Já estava na hora deles aparecerem. Aqui tem mais comida pra vocês. É pra durar uns dias. Dias? Quanto tempo a gente vai ter que ficar nesse lugar? Até o chefe dizer que é seguro trazer essas coisas pra dentro. E outra coisa, sabe aquele cara que chamam de Cassidy? Sei. Olha, se você vir ele por aqui, dê um jeito nele. Vamos lá. Ei, o que você tá fazendo? Só pegando uma parte da nossa fatia, caso a gente precise sair correndo. Mas e se o chefe descobrir? Estamos correndo o risco, Egli. Ficando aqui fora enquanto a galera na cidade se diverte. Mas escuta, Sombes. Coloca uns 200 no cinto e esquece isso.
foi, Rapidinho? Já vai voltar. Pro rancho? Não, ainda não. Achei que tinham te avisado pra ficar longe daqui. Ninguém manda onde eu posso cavalgar. Assim que se fala, garoto. Mas não fica tão confiante assim. Eu não vou. De jeito nenhum. Ei, sua arma tá carregada? Tudo bem, tá combinado. Quer me ajudar com um trabalho perigoso? Lyle, a gente vai trocar tio? Talvez. Oba. Agora escuto, você não vai me decepcionar, né, parceira? Eu não, Hop. Presta atenção. Lembra daquela cabana onde você e a Mary pararam pra dar água aos pôneis? Lembro. Eu. Quero que você vá até lá, dê a volta e passe na frente da casa. Ei, lá tá aquele garoto de novo. Eu... Falei pra sair daqui. Esqueci. Sobe no seu cavalo e cai fora daqui. Da próxima vez que você aparecer por aqui, não vai ter aviso. Sim, senhor. Fez tudo certo, mas não terminamos. Preciso voltar à cidade. Quero que se esconda por aqui com seu pônei, vigiando aquela cabana, onde não possam te ver. Se alguém vier, monte no seu pônei e siga onde for. Quero que vá lá e diga exatamente o que eu falei. Tudo bem. Não sei o que você tá aprontando, Huff, mas acho que você sabe o que tá fazendo. Logo vamos saber se eu tô certo. Ei, sobre quem é essa reunião? Eu não sei. Lá vem o xerife agora. Rapazes, eu estou nomeando como delegados todos os homens disponíveis nesta cidade. Já revirei todo o sul do país e não encontrei nenhum sinal daqueles bandidos da diligência. Quero que vocês peguem seus cavalos e vamos vasculhar o norte, porque acho que aquela quadrilha está indo para lá. Acho que eles estão tentando despistar a gente voltando pelo rio. Homens, lubrifiquem suas armas, porque vamos ter muita briga quando encontrarmos aquela quadrilha. Certo? Agora peguem seus cavalos. Queria que o Hop me dissesse qual é o plano dele. Nunca me escondeu nada. Ele quer que a cidade inteira vá pro norte, além do que entendo. O que o Hop faz vai além do que você entende. É mesmo? Bom, já que você é tão bom em aritmética, por que não tenta descobrir se o garoto metido é esperto? Certo, Andy. Você e o Lucky cuidem das coisas até a gente voltar. Falou, pessoal.
Certo, pessoal, vamos entrar com a mercadoria. Já era hora, deixando a gente aqui parado enquanto vocês se divertem. Ah, para de reclamar e pega a sacola. Tem gente pela cidade. Não, a cidade inteira foi pro norte com o xerife pra pegar os bandidos. É mesmo? Entrem lá e confiram tudo. A gente espera aqui. Rápido. Você pode preparar algo pra ele comer? Ainda não, Zing. Eu te aviso. Tudo bem. E o Hop? Rápido. Ah, calma aí, garoto. Lá vem ele. Hop! Dois entram na cidade. Cheguei antes deles. Onde? São os outros dois? Aguardam na saída da cidade. Tem volumes ou algo na cela. Bom trabalho. Você deram-lhe multa. São eles. Fique atento e haja rápido. Faz o que eu te falei. Essa será uma festa surpresa. Esquece a festa. Leva seu cavalo pra dentro e não chame atenção. Vamos lá. Tudo certo? Sim, Dutch e Johnson tá esperando sinal pra entrar a qualquer momento. Ah, que ótimo. Só deu sinal ao vê-los na frente. Tá tudo certo. Hop! Vai buscar os rapazes. A gente vai estar esperando por você. Tudo bem. E anda logo. Aquele ali não é o filho do xerife. É sim. Por quê? Há quanto tempo ele tá pela cidade? Chegou montado agora. Devia ter acabado com ele quando deu. Do que você tá falando? Do guri. Vimos ele rondando o barraco. Por que não me contaram isso? Você tá sabendo agora. E aquele aviso que você mandou sobre o Cassidy? É, meu palpite estava certo. Agora não dá pra parar, temos que arriscar rápido. Vigie o Cassidy e o garoto. Se ficarem curiosos, já sabe o que fazer. Vou buscar o Dutch e o Joseph. Garante que ninguém atrapalhe até a gente se livrar daquele dinheiro. Fica de olho naquele garoto. Eu vigio o Cassidy quando ele sair. Ah.
Yu. Me traz um café com rosquinha. Tá bem. Espero que alguma coisa aconteça logo por aqui. Essa carroça é mais dura que minha cama. Não pode ser. São só esses ossos querendo sair pela pele. Ora, seu fedejo. Bom, o Hop pode estar desconfiado, mas eu também tô. Nunca gostei naquele sujeito. Xerife, qual é o esquema? Já estamos esperando há 3 horas. Não se irrite. O Hop mandou a gente esperar aqui e ele já vem. Não se preocupa. Você está se sentindo genuinamente muito feliz, plenamente realizado e totalmente satisfeito com absolutamente tudo o que está acontecendo neste exato momento da sua vida agora. Tá tudo certo. É só um dos rapazes. Tira ele daí. A gente precisa de dinheiro. E rápido. Esvazia o cofre, Wendy. Beleza, garoto. Amarra ele na sua serra. Winnie, vamos embora daqui antes que o xerife volte. Fique onde tá por 5 minutos se quiser continuar saudável. Esse tiro veio do banco. Sai pela frente, rápido. Tudo bem, Singh. Por favor, me traz um café bem quente agora.
Rápido, assalto no banco. Por ali, o Indy Lunk. Deu sorte. Seguimos eles, mas atiraram na porta. Tem um palpite. Foi o Cassidy. Ele estava no restaurante. Você e o Dutch entrem pelos fundos. A gente entra pela frente. E se o Cassidy fizer qualquer movimento suspeito, atire nele. Vamos lá. Cassidy, me diga uma coisa. Há quanto tempo você está aqui? Isso diz respeito só a mim. O quê? E o meu café? Isso me interessa. O Andy e Luck assaltaram o banco com ajuda externa. E eu já sei quem foi. O Andy e Luck assaltaram o Bravo. Essa é a melhor piada que eu vi em anos. Engraçado, né? Vamos pegá-los logo. E se você tiver envolvido nisso, será enforcado também. Sim, fique de olho no xerife e mande ele para a cabana do Indy. Diga que eu fui para lá. Tudo bem. Tudo bem, então. Volte agora mesmo para aquele lugar. Recolha todas as armas que ele deixou e depois vá correndo chamar o Nixon. Luck saiu pelos fundos para ajudar o Andy. Então, vem lá na cabana da Wendy. Dutch, pegue uma corda. Luck! Aqui? Bem aqui do lado de cá, olha só. O pequeno Luck, o nosso querido Luck, está esperando com muita alegria por você bem pertinho neste exato momento. Isso vai segurar a ex. Vamos pegar nossos cavalos. Bata o sino, vamos. Ei, o xerife. Ouvi isso, ele vai voltar correndo. Volte lá e traga ele pra fora. Beleza. Vem por aqui. Por aqui, Sink. Isso aí.
Dick, faz um favor. Vai buscar uma faca pra mim agora mesmo. Rápido, olha o Dick aí. Diga pra ele, eu quero... Wendy e Lucky roubaram o barco. Do que você tá falando? Deixa pra lá. Vamos, anda logo, vamos. Dá uma olhada e segue aquele garoto. Dick. É o Dick. Tá tudo certo, não se preocupe com isso. Eles vão fazer algo com o Winnie ou Luck se você não for. É verdade, pega minhas armas ali. Solta isso aí. Olha pra ele, Jack. Ele não se divertia tanto desde que pegou catapora. Esquece a diversão. Bora, quero saber uma coisa. Cadê o Hop? Continue atirando, pessoal. Vou tentar chegar mais perto. Olha só aquele coelho correndo pro buraco dele. E a patrulha. Nossa, você tá falando sério mesmo? Eu realmente não consigo acreditar que isso seja verdade. Conte mais detalhes sobre isso agora. Eu sabia como te pegar. Caramba, você tá com eles? Tudo bem, eu tô... Oi, pessoal. Parem de atirar, cala a boca, beleza? Parem de atirar. Pessoal, parem de atirar. Cara, que bom ver vocês. Cheguei bem na hora. Do que você tá falando? Eu poderia ter segurado ele por uma semana inteira, sozinho. Certo, vamos lá. Vamos pra cadeia. Cadeia? Anda logo. Você nunca falou nada pra gente sobre cadeia. Vamos andar logo? Não preciso contar tudo pra vocês, pessoal.
Certo, xerife. Aqui estão, algêmeos. Tudo bom, peguem as armas deles de som. Senhor Colton, recuperamos o dinheiro roubado do seu banco, mas, para garantir um julgamento justo para Wendy e Lucky, vou precisar que o senhor identifique sua propriedade. Mas é claro, eu conheço cada banco. Onde tá? Só um minuto. $30 mil é muito dinheiro, e eu não vou correr riscos enquanto estiver sob minha responsabilidade. Vocês vão ter que deixar suas armas aqui fora. Você também, Hop. Tudo bem, vamos lá. Murray, espere lá no escritório, por favor. Caldwell, descreva as sacolas e o que tinha dentro. 6 sacolas do Banco Nacional dos Fazendeiros, cada uma com $5 mil em moedas de ouro de 20. Entendi. Wendy, você e Lucky abram essas sacolas e coloquem aqui onde todos possamos ver. Banco Nacional dos Fazendeiros. E Banco Nacional dos Fazendeiros. Isso mesmo. Agora abram e contem o dinheiro. Cinco, 4, 6, 8, 101, 4, 6, 8, 100, 1001, 4, 6, 8, 100, 1, 4, 6, 8, 100, 1, 4, 6, 8, 100, 1, 4, 6, 8, 100, 1, 4, 6. Número 6, número 8, o número 100 e também no 5. Todos esses números parecem muito felizes. Você não concorda com isso? Sim. 9,6881. 20, 40, 60, 80, 100. 20, 40, 60, 80, 100. 20, 40, 60, 80, 100. 20, 40, 60, 80. Tem 5 mil em cada saco. Menos este aqui. E esse tá... Olha, 820 a menos. Bem, sua identificação não está completa, Sr. Caldwell. Ei, xerife. Oi? Olha, não queria culpar o Andy e o Lucky, mas o caso tá quase encerrado. Sr. Caldwell, juraria que esse dinheiro foi o que eles roubaram do seu banco, não juraria? Cara, claro que sim. Não há dúvida nenhuma. Era exatamente o que eu achava. Sim, eles pegaram os $820 que estão faltando. Aí, você se enganou. Caldwell. Seus homens roubaram esse dinheiro trabalhando no barraco em Sulphur Creek. Foi para lá que levaram após o assalto, enquanto você e o Sr. Nixon buscavam como pôr o dinheiro no banco. Ei, o que isso significa? Descubra você mesmo. Ora, Onde está meu detetive? Entra aí, poxa. Fica quieto com isso. A gente vai buscar ele para você, Sr. Caldwell. Hein? Bom garoto, rapaz. Ainda bem que você apareceu na cidade, querido. Com certeza, é verdade. E ainda bem que o Dick e a Mary finalmente acabaram aparecendo lá naquele acampamento. Até a próxima vez. Tchau, tchau. Boa viagem. Até mais.